Quem está feliz aí? Ixi, está fraco. Quem está feliz aí? Glória a Deus, tem sido muito bom esses dias, amém? Jesus tem se revelado no nosso meio e eu acho que essa é a mensagem central, né, de Deus, onde Jesus é o centro, amém? Quem já testemunhou de algo que aconteceu nesses 12 dias, quer dizer, nesses 7 dias? Alguém? Alguma coisa já aconteceu de bom assim? Que alguém pode vir aqui contar, não, aconteceu isso. Hã? Ninguém. Mas vai acontecer, eu profetizo. Eu profetizo que todos esses pedidos aqui, ó, conforme a vontade do Senhor, serão cumpridos para a glória do nome de Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. E ela se encontra lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8, 6. Diz assim, ó. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pode se sentar, igreja. O nome da mensagem é Jesus, nossa aliança. Para nós entendermos a aliança, nós temos que entender o significado. Então, a aliança, o que significa uma aliança? A aliança, quem é casado sabe, né? Aliança significa um pacto, uma união, uma ligação entre duas pessoas, um partido, um governo. Aliança é aquilo que sela, é aquilo que faz com que eu creia, com que eu acredite na palavra do próximo. Então, quando Deus, ele queria fazer um pacto com o seu povo, quando Deus queria fazer uma ligação, selar, a aliança era estabelecida. A aliança era estabelecida, então o povo cria na palavra de Deus, porque havia uma promessa, havia um pacto com o povo dele, né? E aqui nós podemos ver no texto que por 3 vezes ele menciona a palavra superior. Jesus veio para um ministério superior, de uma aliança superior, com promessas superiores. Essa é a nova aliança. A nova aliança para nós é uma aliança superior. Ou seja, o que significa superior? Algo acima daquilo que já foi estabelecido. Ou seja, a nova aliança é maior, é acima daquilo que já havia sido estabelecido com o povo de Israel. Jesus veio para fazer essa aliança conosco, amém? E a partir da nova aliança, eu não vou ter o que Jesus tem. Eu já tenho o que Jesus tem. Não, vocês não entenderam. A partir da nova aliança, eu não vou ter o que Jesus tem. Eu já tenho o que Jesus tem. Eu já tenho, e se eu tenho, eu ando nisso que eu tenho. Se eu já tenho a saúde de Jesus, eu caminho na saúde de Jesus. Se eu já tenho a prosperidade de Jesus, eu caminho na prosperidade de Jesus. Entendem? Então eu já tenho, essa é a nova aliança de Deus para conosco. Nós já temos tudo que Jesus tem. Nós já carregamos a natureza de Jesus. Amém? Lá em Romanos 17 diz assim, ó. Se somos, eu não sei se eu passei isso. Romanos 8:17 diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. A Bíblia Deus nos deixou a Bíblia. A Bíblia é o nosso testamento. O que é um testamento? Quando alguém morre, o que tem que fazer? Um testamento, para deixar para os seus herdeiros, dividir os bens. E o que a Bíblia diz lá em Romanos?
Se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Então, o nosso testamento nos promete que nós somos herdeiros. Herdeiros de todas as coisas com Cristo Jesus. Herdeiros do reino. Herdeiros da vida de Jesus. Nós herdamos a vida de Jesus. Bruna, mas qual era a aliança antiga, então? Para nós entendermos a nova, vamos entender a antiga. A antiga aliança era a aliança baseada nas leis. A antiga aliança era a aliança baseada nas leis. As leis eram constituídas por 613 mandamentos. Uau! A gente já conhece 10, né? Mas era constituída por 613 mandamentos, ou seja, 613 leis para serem cumpridas. Então, a antiga aliança era uma aliança condicionada. Como assim? Era condicional. Então, a bênção vinha se eu fizesse. A proteção vinha se eu fizesse. Lá em Êxodo 19, 5, diz assim, ó. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Então, essa é a aliança antiga. Se nós formos ler o Antigo Testamento, a maioria das vezes que Deus vai falar com o seu povo, Ele diz assim, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu os abençoarei, eu farei de vocês o povo santo, eu farei de vocês um povo próspero, eu farei de vocês isso e aquilo. Ou seja, era uma aliança condicional. Então, Deus me abençoa se eu obedeço. Deus faz se eu ando certinho com Ele. Se eu guardo os mandamentos dEle. Então, Ele me abençoa. Só que, queridos, a obediência é como? A nossa obediência é 10? Não, a nossa obediência é falha. A nossa obediência, ela é falha. Olha, se nós vamos ler na Bíblia, Adão e Eva, o que Deus faz? Deus dá um jardim no Éden para eles e fala assim, ó, é o seguinte, pode aproveitar de tudo aqui, porque Deus é bom. A árvore significa o livre-arbítrio. A árvore significa o livre-arbítrio. Se Deus fosse um Deus controlador, Ele não colocaria a árvore lá. Ele não colocaria, mas Ele colocou porque Ele queria dar para Adão e Eva a oportunidade deles decidirem. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, ó, é o seguinte, vocês podem comer de tudo, mas essa árvore vocês não podem. Qual que foi a obediência deles? Eles comeram. Eles comeram do fruto. Deus falou assim, ó Moisés, vai lá no povo, o povo está sofrendo, eles são meu povo, tira eles de lá, arranca eles de lá, eu vou tirar eles da escravidão, eu vou tirar eles desse sofrimento, vai lá e tira eles. O que acontece com o povo? Deus promete, cumpre, no meio do caminho o que o povo faz? Começa a murmurar, começa a reclamar. Eles chegam a falar para Moisés, se fosse por falta de cova, de túmulo, deixasse a gente lá. Você trouxe a gente para morrer aqui no meio do deserto. Deus tinha prometido uma terra. Deus tinha prometido uma terra boa. Uma terra que McDonald's era de graça. Uma terra que chovia picanha do céu. Uma terra que o refrigerante saía assim, ó. Sorvete era livre, free. Era essa terra que Deus havia prometido. Tudo que plantasse nessa terra ia frutificar, porque a terra era boa. Mas o povo já tinha recebido a promessa, mas no meio do caminho, no processo, eles murmuraram. Porque a nossa obediência, ela é falha. Assim foi com Jonas. Jonas também recebeu uma direção de Deus. E onde ele foi parar? Foi parar em Nínive? Não. Foi parar na barriga da baleia. Olha... Foi lá que Jonas foi parar. Por quê? Porque ele é obediente assim como eu e você. Assim, do nosso jeitinho, assim. É falha, a nossa obediência é falha. E, então, a antiga aliança era condicionada dessa forma. Mas eu acredito, assim, que
que Deus olhou e falou assim, não, esse povo não consegue. Sabe, queridos, que a lei, ela só foi estabelecida para mostrar para o homem que ele precisava de um Salvador. A lei só aconteceu para mostrar para o homem que ele não é autossuficiente, que ele precisa de um Salvador, que ele precisa que um cordeiro seja entregue como sacrifício. É para isso que a lei foi estabelecida. É para isso, porque a lei, ela é santa. A lei é boa, ela é santa. Ela revela a santidade de Deus. Deus é tão bom, que essa é a lei dele. Mas nós temos nós somos falhos em obediência. Santo é Deus. Nós somos falhos em obediência. E o que acontece? Deus mostrou que na lei não dá certo, não. Na lei não dá. E aí o que ele faz? Ele envia Jesus Cristo. Glória a Deus, Jesus. Muito obrigado. Então, a velha aliança era uma aliança condicional, que partia do homem fazer algo. A nova aliança já é outra coisa. A nova aliança aqui que nos promete? Superioridade. A nova aliança é superior, porque a nova aliança não tem nada a ver comigo e com Deus. A nova aliança tem a ver com o Pai e com o Filho. A nova aliança tem a ver com o Pai e com o Filho. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Ah, queridos, como eu fiquei feliz quando eu recebi os temas da palavra. E eu vi lá Jesus, a adoração. Jesus, a igreja. Jesus, o descanso. Jesus, o perdão. Porque é sobre Jesus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Jesus não precisa de mais nada. Ele é suficiente. E nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente nas nossas vidas. Aleluia! Nós precisamos de Jesus. E quando eu vi os temas, eu falei, chegou o nosso tempo. Chegou o tempo de Jesus ser manifestado. Não estou dizendo que Jesus não era, mas chegou o tempo de Jesus ser o centro. Queridos, que vocês saiam daqui todos os dias entendendo que Jesus é o centro da sua vida. Entendendo que você por você mesmo não consegue. Entendendo que você por você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Mas Jesus é a suficiência de Deus em mim. Então, essa era a nova aliança. A aliança do Pai com o Filho. E então, quando Deus nos apresenta a nova aliança, quando Deus nos oferece a nova aliança, quando Jesus vem nos pedir em casamento, o que ele faz? Quero um compromisso com você. Eu quero me relacionar com você. E aí a gente faz o quê? Mas Deus, o que eu tenho? Não tenho nada para te oferecer. O que eu vou te dar? Porque nós, o que nós achamos? Que nós precisamos fazer algo. Que nós precisamos dar algo. Não, que precisa ter esforço, né? Mas aqui que Jesus responde. Jesus responde assim, para você entrar nessa nova aliança, você precisa deixar tudo que você é e receber tudo que eu sou de graça. Na nova aliança, você deixa de ser tudo que você é e recebe tudo que Jesus é de graça. De graça. Não tem partido com você, não tem nada a ver com você. Ele te deu de graça. Foi de graça que Ele te deu essa natureza. Foi de graça. Um dia, Deus nos criou. E o propósito inicial de Deus é que nós vivêssemos em abundância, que nós vivêssemos a plenitude, que nós vivêssemos o céu na terra. Mas o pecado entrou. E o pecado entrou, o que levou? O pecado nos destinou para a morte. O pecado nos destinou para a morte, mas Jesus veio e fez um compromisso com você. Uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança imutável, uma aliança transformadora. E Ele trouxe sobre você a sua identidade. Ou seja, se você era pecador, porque Adão pecou, através de Jesus Cristo você é santo, você é justo, você pode todas as coisas.
É isso que Deus queria nessa nova aliança. Deus quer que você retome o seu lugar de início. Deus quer que você retome o seu lugar de início. Nós não podemos acertar menos do que isso. Eu nasci para viver como Jesus. Eu sou herdeira de todas as coisas com Jesus. De graça. Nossa, mas é fácil, né, Bruna? Mas é de graça. É de graça. Sacrifício nenhum precisa mais ser apresentado. Nada. E as promessas ainda são superiores. Amém? Então, quando Jesus nos convida para essa aliança, Ele pega tudo que nós temos. Então, ela fala assim, ó, Bruna, você está doente? Você está doente? De onde eu venho não há doença. Então, receba a cura agora. Bruna, está passando dificuldade financeira? Oh, Jesus. Está passando, de onde eu venho não tem miséria. Receba a minha prosperidade agora. Bruna, está passando por situação familiar difícil, está difícil em casa, está difícil com os filhos, está difícil com a família, lá em casa é tudo unido, lá tem união, lá tem amor, então receba agora a minha união, receba agora o meu amor, o amor de família, é isso que Deus diz na nova aliança, nós recebemos todas as coisas, amém? A minha aliança, diga assim, a minha aliança tem nome, Jesus Cristo. A minha aliança tem nome, Jesus Cristo. E não são as minhas ações, não são. É a obediência do Filho ao Pai. É a obediência de Jesus ao Pai. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que na nova aliança, as leis são escritas no coração. Versículo 10 diz assim, ó, Hebreus 8, versículo 10. E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Antiga aliança, leis escritas em pedras. Nova aliança, leis escritas no coração. Nós temos uma verdade atual. E a verdade atual é aquela que procede depois da morte de Cristo. A nova aliança, ela não inicia quando Jesus nasce, ela inicia quando Jesus ressuscita. A nova aliança, ela começa a se cumprir quando Jesus ressuscita. Hoje nós vivemos sobre a nova aliança. Não é mais a lei escritas em pedras que Deus nos oferece. Não é mais leis ditadas por homens que Deus nos oferece, mas são as leis escritas no coração. Deus escreveu as suas leis no nosso coração, para que jamais saia, para que a gente jamais esqueça. A nossa lei está no coração, e se está no coração, o Espírito Santo é encarregado de convencer. Se o Espírito Santo não convence, quem sou eu para convencer alguém do pecado? Queridos, eu tenho aprendido algo que eu acho que para o ser humano é muito difícil. Mas eu tenho aprendido que nós não fomos chamados para convencer ninguém do seu pecado. Nós não fomos chamados para convencer ninguém do seu pecado. Isso é papel do Espírito Santo. Porque Deus colocou dentro de nós as leis dele. E eu vou te dar um exemplo. Todo mundo sabe aqui o que é certo e errado, não sabe? Sabe ou não sabe? Não precisa ninguém ficar falando, precisa? Então, assim, matar é certo? Alguém precisou falar para você que matar é? Você entende? Matar é errado. Adulterar é certo? Alguém precisou ficar falando toda hora? É errado, porque as leis já estão no nosso coração. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Então, não é papel de pastor, de líder, convencer você do seu pecado. Cabe a você ser sensível à voz de Deus. Um casal de namorados, vamos dar um exemplo assim, um casal de namorados, vai para casa, chega em casa, poxa, não tem ninguém em casa. O que acontece, né? A mãe saiu, o pai saiu, lascou, né? É a primeira coisa que a gente pensa, lascou. Só que aí o que acontece? Eles insistem em ficar ali sozinhos. Vai pro McDonald's, em vez de sair, né? Não, insiste em ficar lá sozinho.
E aí começa a namorar, o negócio começa a esquentar. O que vai acontecer? Queridos, nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos. Não precisa o líder ligar na hora assim, ó. Ô, está onde? Está aí na casa, né? Vai pro inferno, viu? Não precisa o líder falar, ó, isso daí tá na Bíblia, viu? Fornicação? Tá lá, ó. Tá lá, vai lá ver. Vai ler a Bíblia. Não precisa o líder vir, porque ele já sabe. Então, cabe a esse casal decidir. E, queridos, quanto mais não você fala, mais as pessoas fazem. É ou não é? Filho não é assim? Quanto mais você fala não pode, mais ele faz. Parece que é para provar, gente, né? Mas nós somos assim. Não tem ditado? Proibido, o que é proibido é melhor. As pessoas falam isso, né? Que aquilo que é proibido é mais gostoso, é melhor. Por quê? Porque nós sabemos o que é proibido. Nós sabemos o que é errado. Porque nós temos aqui, escrito no nosso coração, na nossa mente. Então, o Espírito Santo é quem convence. Se o Espírito Santo não convencer, eu não sou ninguém, não. Eu sou chamada para uma única coisa. Levar a boa notícia. Você é chamado para uma única coisa. Levar a boa notícia. E qual é a boa notícia? Deus te ama e tem uma aliança superior para a sua vida. E todo aquele que nele crê em quem? Jesus Cristo. Tem as leis dele marcadas no coração. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que não depende de você. Você tem um Salvador. Você tem uma promessa superior. Deus não quer que você fique nessa condição. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor. Mas se você quiser continuar, você é livre. Você é livre. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, por que a gente não quer dar para os outros? Por que a gente quer decidir pelos outros? Se Deus colocou a árvore lá no jardim, sabendo que o homem poderia cair, por que nós queremos tirar a árvore do jardim dos outros? Por que nós queremos colocar limites? Não, o nosso papel é levar a boa notícia. Ah, mas é certo fazer isso? Mas é certo fazer aquilo? Aí vem aquela pergunta, né? Mas é certo ouvir música secular? Mas é certo namorar com 15 anos? Mas é certo usar drogas? É certo. Você sabe que é certo. Querido, você que tem 15 anos que quer namorar, você sabe que nem na fralda saiu. Você sabe que não trabalha, não tem dinheiro para bancar nada, nem o leite que toma. E quer namorar. Você sabe. É você que sabe. Ah, é certo fazer isso? Eu acho que Deus falava comigo hoje à tarde. Filha, as versões mudaram, né? As pessoas perguntam para homens o que é certo e o que é errado. Mas o maior interessado sou eu e ninguém pergunta para mim. O maior interessado é Jesus Cristo. Então a sua pergunta não deve ser assim, pastor, é certo? Nós não temos que perguntar, nós temos que falar assim, Jesus, é certo eu fazer isso? Jesus, tá certo, o Senhor está comigo nessa parada aqui? Porque se o Senhor não tiver, eu não fico. Jesus, esse namoro vem de ti, porque se não vier, eu só largo agora. Jesus, é certo isso? Sabe por que a gente não pergunta para Jesus? Porque a gente sabe. Porque as leis estão no nosso coração. Elas estão no nosso coração, elas estão inseridas dentro de nós. Não é papel do pastor falar, não é papel de líder falar. Eu não estou falando que pastor e líder não vai abordar alguns assuntos. Nós somos igreja. Nós precisamos abordar alguns assuntos, mas existem coisas que nós já sabemos. Que nós precisamos somente ser sensíveis à voz do Pai. Ser sensíveis à aliança superior que Ele tem para nós. Eu sou casada, tenho uma aliança com meu marido. Depende de mim dar continuidade nessa aliança. Porque se eu não quiser, se o meu marido não quiser, não tem como.
Aliança entre duas pessoas, um compromisso com duas pessoas. Quando Deus estabelece a aliança dele com você, é um compromisso com duas pessoas. É duas pessoas. Se você não quiser, ele não vai te obrigar. Mas ele tem algo para você. Ele tem promessas superiores para você. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender hoje é que todos conhecerão a Deus. Versículo 11 de Hebreus. Diz assim: quem mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Existe um Deus que quer ser conhecido por você. Não é você que quer conhecer Deus. É Deus que quer te conhecer. É Deus que quer nos conhecer. E a nossa parte nessa aliança em que Deus quer nos conhecer é crer. É crer. É simplesmente crer. Porque mais vale crer do que entender. Às vezes nós queremos entender as coisas, né ou não é? A gente quer saber, entender por que eu estou passando por isso, entender porque as coisas estão acontecendo, a gente quer entender. Mas eu tenho algo para te dizer. Creia. Creia. Creia na aliança de Deus com você. Creia na promessa de Deus com você. Existem coisas que nós não precisamos entender. Existem coisas que nós nem vamos entender. Nós precisamos crer. Porque a Bíblia diz que o justo vive por aquilo que crê e não por aquilo que vê. E às vezes nós queremos ver. Nós queremos ver os cravos nas mãos, nós queremos ver a coroa, nós queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida, mas nós precisamos crer naquilo que nós não vemos, porque isso é a fé. A fé é você crer naquilo que você não enxerga, porque é fácil você crer naquilo que você vê, é ou não é? E você crê de duas formas, crer errado e crer certo ainda, né? Porque se você vê que está um caos, você vai crer de forma negativa. Mas se vê que está tudo bem, você vai crer de forma positiva. Por isso que não é por aquilo que nós vemos. É por aquilo que nós cremos. E no que nós cremos? Em Jesus Cristo. Nós cremos no sacrifício da cruz. Nós cremos que nada foi em vão. Nós cremos que toda a abundância de Cristo está sobre nós. Nós cremos. E se cremos, vamos andar conforme nós cremos. Nós precisamos andar naquilo que nós cremos. Pode o mundo falar que a gente está louco, mas eu creio. Eu creio e creio até o fim. Eu creio e não abro mão. Nós precisamos crer que existe um Deus que quer ser conhecido por nós, Existe um Deus que quer que nós o conheçamos. Não é eu que quero conhecer. Não é eu que, quero conhecer Jesus. Não sou eu. Ele colocou em mim já esse desejo. É Ele que quer ser conhecido. Lembra que eu disse? Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele. Sempre foi tudo a ver com Ele. Sempre teve tudo a ver com Ele. Porque Ele quer ser conhecido primeiro. Ele quer ser conhecido primeiro por nós. Amém? E a terceira e última coisa que nós precisamos entender é o perdão completo. Versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não, igreja, vamos repetir isso daqui? Todo mundo junto? Consegue? Todo mundo. 1, 2, 3. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Quem acredita aqui que Deus pode tudo? Deus pode tudo? Existe algo que Deus não possa fazer? Existe? Existe. Existe algo que Deus não possa fazer. É atribuir a você o pecado que Ele não lembra mais. Deus não pode, acho que vocês não entenderam. Deus não pode atribuir a você o pecado que Ele não lembra mais. Ele já se esqueceu. O Eric disse na quarta-feira, Ele perdoou o pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Ele já esqueceu do seu pecado. Ele já esqueceu. Então não tem para que você ficar lembrando.
lhe perdoarei de toda a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado. Um pecado, a ausência da justiça de Deus. Ontem nós falamos da justiça. É para isso que o Espírito Santo veio nos convencer. Mas, Bruna, e a imoralidade? E os vícios? É fruto do pecado. É fruto da ausência da justiça de Deus. Porque se nós somos justos, se nós entendemos a justiça de Deus sobre nós, nós caminhamos como Jesus. Entende? Se nós somos justos e compreendemos a justiça de Deus sobre nós, caminhamos como Jesus. E Jesus é o quê? Justo. Jesus é limpo. Jesus é limpo de todo pecado. Jesus é limpo de toda maldade. Não há maldade em Jesus. Não há. E nós somos chamados para ser como Ele. Esses dias eu aprendi algo muito legal. Esaú e Jacó. Quem era para ter recebido a bênção? O primogênito, Esaú, correto? Esaú era para ter recebido a bênção, mas o que Esaú fez? Trocou por um prato de lentilha, de comida. Trocou por um miojão. E aí, quem que recebe a bênção no lugar dele? Jacó. Mas aí o que acontece? Para Jacó receber a bênção no lugar de Esaú, ele tem que fazer o quê? Se vestir com as roupas de Esaú. A Bíblia diz, então, que Jacó fala para Rebeca, mas assim, ele vai perceber, meu pai vai perceber, porque Esaú é peludo e eu sou liso, eu não tenho pelo. E então eles vão lá, eles vestem as roupas de Esaú, passa lá o perfume de Esaú em Jacó, e ele se apresenta diante de Isaac. E a Bíblia também diz que Isaac ele não está enxergando direito. Ele está bem velhinho, não enxerga. E Isaac meio que suspeita, né? E ele fala assim, ó, vem mais perto para eu ver se realmente é Esaú. E na hora que Jacó chega perto, Isaac rela em Jacó. E ele diz assim, a voz é de Jacó, mas as vestes, as mãos, são de Esaú. Eu te abençoo. E ele derrama sobre Jacó as bênçãos de primogênito. Sabe que é assim que nós chegamos diante de Deus? É assim que nós chegamos diante de Deus. Deus olha para nós e fala assim, eu não lembro do seu pecado, vem mais perto. E aí ele vira e fala assim, a voz é do Daniel, mas as vestes são de Jesus. A voz é da Bruna, mas as vestes são de Jesus. Então não há pecado sobre você, não há maldade sobre você. As vestes são de Jesus. E quando nós entramos na presença do Pai com as vestes de Jesus, nós recebemos dele a bênção. Nós recebemos dele a bênção. Queridos, o maior pecado é quando nós revestimos de nós mesmos. Quando nós usamos a nossa própria roupa para apresentar diante de Deus. Porque o pecado está na carne. Mas quando eu entendo que eu sou a justiça de Deus, eu me revisto das vestes de Jesus. A nova aliança está sobre mim. Então Deus olha para mim e fala, é você, Jesus. É você, meu filho. Você é puro, você é santo, você é limpo, você é próspero, você é saudável. Vai em paz, eu te abençoo. Em tudo que você fizer, em tudo que você planejar, eu te abençoo. Porque já não é respeito mais da minha pessoa. Já não tem mais nada a ver comigo. É sobre as vestes que eu carrego. É sobre as vestes que eu carrego. E elas são de Jesus. Essa é a nova aliança de Deus para conosco. Essa é a nova aliança de Deus. Sabe, queridos, que não há nada, eu acredito que não há nada que agrade mais a Deus, o coração de Deus,
do que ver os filhos dele andando na justiça dele. Não há nada que agrada mais o coração do Pai de ver os filhos dele se posicionando naquilo que ele chamou eles para posicionar. Nós somos filhos. E às vezes nós andamos mendigando as coisas para Deus. E filho não mendiga. Filho pede e o pai dá. Quando você entende a sua posição de justo, quando você entende a sua posição na nova aliança, que não é aquilo que você faz, que não é a sua performance, que não são as suas boas ações que vão te salvar, mas que é o sangue do Cordeiro, que é o cheiro de Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos o aroma perfeito de Cristo, que sobe como incenso a Deus. Quando você assume isso, você está no caminho certo. Você compreendeu a aliança superior que Deus quer entregar para você. Amém? E eu gostaria de orar com vocês.